Em tempos remotos, quando a luz da civilização ainda era uma chama bruxuleante e o poder dos deuses se manifestava abertamente entre os homens, a terra de Canaã era um mosaico de povos e culturas. Entre eles, Israel, uma nação incipiente, vivia sob a sombra opressora dos filisteus, um povo orgulhoso e tecnologicamente avançado, com seus carros de ferro e suas cidades fortificadas. Era um período de juízes, líderes carismáticos levantados por forças maiores para libertar seu povo. E foi nesse cenário de conflito e subjugação que nasceu Sansão, um nome que viria a ecoar através dos séculos, sinônimo de força e de uma tragédia que se teceu com fios de paixão e traição. Sansão não era um homem comum. Sua vinda ao mundo foi anunciada por um ser celestial, e sua vida, desde o ventre de sua mãe, foi dedicada a um propósito divino. Ele era um nazireu, um consagrado, e sua força prodigiosa não vinha de músculos desenvolvidos ou anos de treinamento marcial, mas de um voto sagrado, um pacto inquebrável com o céu. O sinal visível desse pacto eram seus cabelos, intocados pela navalha, crescendo livremente como os ramos de uma figueira antiga. Com essa força, ele desafiava a lógica e a natureza, enfrentando leões com as mãos nuas e derrubando exércitos inteiros com a simplicidade de uma mandíbula de jumento. Os filisteus, um império de cidades-estado poderosas, como Gaza, Ascalon e Gate, sentiam o peso da existência de Sansão em suas terras. Seus mercados floresciam, suas colheitas eram abundantes, mas a paz era constantemente abalada pelas incursões e pelos feitos audaciosos do gigante israelita. Eles tentaram subjugá-lo com armadilhas, com emboscadas, com exércitos inteiros, mas todas as tentativas se mostravam inúteis. Sansão escapava como um espírito do vento, deixando atrás de si apenas o rastro de suas façanhas e a amarga sensação de derrota para os seus inimigos. A admiração secreta de alguns se misturava ao medo generalizado. A frustração filisteia, contudo, não se transformou em resignação. Pelo contrário, ela se aguçou, como uma espada afiada em busca de um ponto fraco. Se a força bruta era ineficaz, então a astúcia seria a sua arma. Eles precisavam encontrar não o calcanhar de Aquiles de um guerreiro, mas a falha humana de um homem, um ponto vulnerável no coração de Sansão. E como a maioria das grandes tragédias, a chave para sua ruína não seria encontrada nos campos de batalha, mas nos sussurros de um amor que se revelaria um veneno. Foi nas colinas de Sorek, um vale verdejante onde as vinhas se entrelaçavam em um abraço fértil e as oliveiras sussurravam segredos ao vento, que o destino de Sansão encontrou seu ponto de inflexão. Ali morava Dalila, uma mulher cuja beleza era capaz de ofuscar o sol. Seus olhos, como profundos poços negros, escondiam mistérios e promessas. Seus cabelos, sedosos e escuros, emolduravam um rosto de linhas perfeitas, e sua voz era uma melodia encantadora, capaz de acalmar a fera mais selvagem ou de incitar o fogo mais ardente. Ela não era uma guerreira, nem uma estrategista militar, mas possuía uma arma mais poderosa, a capacidade de manipular o coração humano. Dalila não possuía a força física que amedrontava os exércitos, mas seu poder residia na sutileza da sedução. Era como a névoa matinal que suavemente cobre as montanhas, bela e inofensiva à primeira vista, mas que pode ocultar precipícios traiçoeiros. Os príncipes filisteus, desesperados e ávidos por uma solução para o problema Sansão, viram nela a ferramenta perfeita. Eles a procuraram, não com ordens ou ameaças, mas com a promessa de uma fortuna inimaginável, um tesouro que faria até mesmo um rei hesitar. 1.100 moedas de prata de cada um dos 5 príncipes, uma soma que representava mais do que a riqueza de várias aldeias. O pacto foi selado nas sombras, e a teia de Dalila começou a ser tecida. Ela aceitou a missão, com a ambição queimando em seus olhos, mas com um sorriso que prometia afeição e devoção. Sansão, o invencível, o homem que havia derrubado muralhas e libertado seu povo, encontrou-se enredado na doçura de Dalila. Ele,
que havia escapado de tantas armadilhas de guerra, foi cegado pela paixão, talvez a primeira que realmente sentiu. Sua força, lendária em batalha, mostrava-se inútil diante da fragilidade de seu próprio coração. Ela, com sua voz suave e envolvente, começou a sondá-lo, a perscrutá-lo, como um arqueólogo delicadamente removendo a poeira de um artefato antigo. Dize-me, Sansão, onde reside o segredo da tua força descomunal? Com que amarras poderia ser subjugado e desarmado? Suas perguntas não eram diretas acusações, mas sussurros curiosos, como se a curiosidade fosse apenas um sintoma de sua afeição, um desejo de compreender o homem extraordinário que ela afirmava amar. Sansão, inicialmente, não revelou seu segredo. Ele, que era tão astuto em batalha, mostrou-se ingênuo no amor. Talvez ele visse as perguntas de Dalila como uma brincadeira, um flerte inocente, ou talvez quisesse testar a lealdade dela. Se me amarrares com 7 cordas de arco frescas, que ainda não secaram completamente, então minha força desaparecerá, e eu me tornarei fraco como qualquer outro mortal. Ele revelou, um brilho divertido nos olhos. Mal sabia ele que suas palavras eram as pedras de seu próprio túmulo. Dalila, com um brilho quase imperceptível de triunfo nos olhos, agiu rapidamente. Enquanto Sansão dormia em seu colo, um sono pesado e confiante, ela o amarrou com as 7 cordas de arco, novas, ainda úmidas da floresta. Os filisteus, que aguardavam a uma distância segura, escondidos entre os arbustos, observavam cada movimento. Sansão! Ela exclamou, com uma falsa urgência na voz. Os filisteus estão sobre ti. Ele, com um rugido que fez as paredes tremerem, rompeu as cordas como se fossem meros fios de seda queimados. A traição fora evidente, mas o aviso, tragicamente, não foi suficiente para abalar sua cega confiança. Dalila não desistiu. Sua persistência era como a gota d'água que, com o tempo, fura a rocha mais sólida. Ela choramingava, lamentava, acusava Sansão de zombar dela, de não amá-la de verdade, de esconder seu verdadeiro eu. Como podes dizer que me amas se o teu coração não confia em mim? Já me enganaste 3 vezes, e ainda te recusas a me revelar onde está a tua grande força. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram calculadas, cada soluço uma corda que apertava mais e mais o cerco ao redor do coração de Sansão. Ele, que havia enfrentado exércitos e monstros sem vacilar, estava desarmado diante da fragilidade encenada de uma mulher. Sua maior fraqueza não era física, mas emocional. Ele ansiava por um amor genuíno, uma conexão profunda, e essa carência o tornava vulnerável às manipulações de Dalila. Ele queria acreditar nas palavras dela, na promessa de um lar, de um refúgio, e essa vontade ofuscava qualquer vislumbre de perigo. A trama se adensava, e a tragédia iminente pairava sobre o vale. Pela segunda vez, Sansão tentou enganá-la, mas a sinceridade em sua voz vacilava. Se me amarrares com cordas novas nunca usadas, então me tornarei fraco como os outros homens. Novamente, Dalila o amarrou enquanto ele dormia, e novamente, os filisteus estavam à espreita. Sansão, os filisteus estão sobre ti, ela clamou, e mais uma vez, o gigante se levantou, quebrando as cordas com uma facilidade que demonstrava sua força inabalável, e talvez sua insensatez. A cena se repetia, um ritual de traição velada, onde a cada repetição, a vulnerabilidade de Sansão se tornava mais evidente. A terceira tentativa de Dalila foi mais insidiosa. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama do tear e as prenderes com uma estaca, então me tornarei fraco. Sansão, exausto pela pressão e pela persistência dela, ou talvez pela própria teimosia em acreditar em um amor que não existia, revelou mais um passo em direção ao precipício. Dalila prontamente fez o que ele dissera, prendendo suas tranças ao tear. Os filisteus estão sobre ti, Sansão! Ela gritou. Ele acordou abruptamente e arrancou a estaca e o tear, demonstrando pela terceira vez que a enganavam, mas que ele ainda não aprendera a lição. A cada falha, Dalila intensificava suas súplicas e acusações. Ela se tornava mais insistente, mais magoada,
tecendo um emaranhado de culpa e afeição simulada. Até quando você vai me enganar? Diga-me a verdade. Por que você esconde o segredo de sua força de mim, que tanto amo? Suas palavras eram como uma gota chinesa, corroendo a resistência de Sansão, não pela força, mas pela incessante repetição. O tempo passava, e com ele, a fronteira entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais indistinta na mente do poderoso juiz. Sansão, o homem de aço, o destruidor de inimigos, estava sendo lentamente esgotado, não por golpes de espada, mas por palavras e pela exaustão emocional. Sua mente, habituada aos desafios físicos, não estava preparada para a guerra psicológica que Dalila travava. A pressão era implacável, e a dor de não ser confiável para a mulher que ele amava, ou pensava amar, começou a pesar mais do que o medo dos filisteus. Ele estava se aproximando do ponto de ruptura, do momento em que o segredo seria revelado, e com ele, sua ruína. Finalmente, a barreira de Sansão desmoronou. Com o coração pesado e a mente turva pela falsa intimidade, ele revelou o segredo mais profundo de sua alma, o cerne de sua existência. Nunca subiu navalha à minha cabeça, ele sussurrou, as palavras carregadas com o peso de uma confissão sagrada, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ele entregou a ela não apenas um segredo, mas a própria essência de sua identidade e de seu poder. Dalila, com um sorriso de triunfo que ela lutou para esconder sob uma expressão de alívio e afeição, soube que finalmente havia vencido. A joia mais valiosa de Sansão, o segredo de sua força, estava em suas mãos. Era como um rei que entrega as chaves de seu castelo ao inimigo, acreditando que está oferecendo um sinal de paz. Ela não perdeu tempo. Imediatamente enviou mensageiros aos príncipes filisteus, exultante, com a certeza de que a recompensa estava a caminho. Subi mais esta vez, porque ele me descobriu todo o seu coração. A armadilha estava pronta. Enquanto Sansão dormia, um sono pesado e enganoso, Dalila chamou um homem para raspar as 7 tranças de seus cabelos. Cada mecha que caía no chão era mais do que cabelo. Era um pedaço da promessa quebrada, um fragmento de sua força que se esvaía, um símbolo de sua ligação com o divino que era cortado. A navalha do destino dançava sobre seu couro cabeludo, removendo não apenas fios, mas o próprio invólucro de seu poder. A visão deve ter sido assustadora. O outrora indomável Sansão, agora vulnerável, entregue à mercê de seus inimigos. Quando as últimas mechas caíram, Dalila começou a afligi-lo, a pressioná-lo, talvez para testar a extensão de sua perda. Sansão, os filisteus estão sobre ti, ela bradou, com a voz carregada de uma falsa urgência. Ele, atordoado e sonolento, tentou se levantar e reagir como em outras ocasiões, mas o poder não veio. A sensação deve ter sido como tentar voar sem asas, como respirar sem ar. A força se fora, como um espírito que abandonou seu templo, deixando para trás apenas a casca vazia de um gigante. Os filisteus, que aguardavam a poucos metros, saltaram sobre ele. Sem sua força sobrenatural, Sansão era apenas um homem comum, um gigante despojado de sua divindade. Eles o prenderam, com grilhões de bronze, humilhando-o publicamente. Mas a humilhação não parou por aí. Com requintes de crueldade, eles furaram seus olhos, as janelas de sua alma, condenando-o a uma escuridão eterna. O outrora temido guerreiro estava agora cego, acorrentado e forçado a girar o moinho na prisão de Gaza, uma tarefa para escravos, um espetáculo degradante para seus captores. O tempo, porém, tem sua própria maneira de curar e de transformar. Meses se passaram na escuridão da prisão. Enquanto Sansão girava o moinho, em um ciclo repetitivo de dor e arrependimento, algo que os filisteus não puderam ver ou impedir, começou a crescer novamente. Seus cabelos. E com o crescimento dos cabelos, uma semente de esperança, uma prece silenciosa, havia florescido em seu coração dilacerado. Ele havia falhado. Ele havia sido tolo. Mas o pacto com o céu, embora ferido, não havia sido completamente quebrado. Os príncipes filisteus,
em sua soberba e euforia pela derrota de Sansão e a aparente vitória sobre o Deus de Israel, decidiram celebrar. Eles organizaram um grande festival em honra de Dagon, seu ídolo principal, um deus peixe, símbolo de sua prosperidade e poder. Milhares de pessoas, incluindo a realeza filisteia, os nobres e a alta sociedade, reuniram-se no grande templo de Dagon para zombar de Sansão e de seu Deus. Era o ápice de sua vingança, a culminação de seu triunfo. Com os olhos vazios, Sansão foi levado ao centro do templo, um espetáculo para a crueldade e o escárnio de seus inimigos. As risadas ecoavam, as vaias preenchiam o ar, e Sansão, com a alma em pedaços, sentiu o peso de sua traição, de sua imprudência, do amor cego que o levou àquele abismo. Ele ouvia os gritos de zombaria, sentia o ar pesado de desprezo, e cada som era uma facada em seu coração. Mas em meio a essa humilhação, uma determinação fria começou a se acender em seu interior. Sansão, guiado por um jovem, pediu para ser colocado entre as duas colunas centrais do templo, para que eu possa encostar-me nelas. Ali, no limiar entre a vida e a morte, no ponto mais baixo de sua existência, ele clamou ao Deus de Israel, aquele a quem ele havia desonrado com sua leviandade. Sua oração não era por salvação, mas por uma última chance de cumprir seu propósito, de redimir sua falha. Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças, ó Deus, ainda esta vez, para que, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Sua oração foi um grito de angústia e de redenção, e então, com a força que lhe foi concedida uma última vez, uma força que não vinha de si, mas de um poder maior, ele se inclinou com todas as suas forças sobre as 2 colunas. O templo tremeu, as fundações cederam, e a estrutura maciça, construída para a glória de Dagon, começou a ruir sobre si mesma. O pânico irrompeu na multidão. Os gritos de escárnio se transformaram em gritos de terror, enquanto as pedras e a madeira desabavam. O templo desabou, esmagando os príncipes filisteus e toda a multidão que lá estava. Mais de 3.000 pessoas entre homens e mulheres. O chão tremeu como se a própria terra estivesse chorando. Sansão, o invencível, que havia vivido pela força, morreu esmagado sob os escombros, levando consigo mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Seu sacrifício final foi um ato de retribuição e de autorredenção, um testamento de que mesmo, na queda mais profunda, a chama da esperança e da fé pode se reacender. A notícia de sua morte e de sua derradeira façanha espalhou-se rapidamente. Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para recolher seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Assim, a história de Sansão, o juiz que libertou Israel com sua força prodigiosa e caiu por sua fraqueza, encontrou seu fim, mas seu eco ressoaria por gerações. A história de Sansão e Dalila ecoa, através dos séculos, como um alerta contundente, uma canção triste sobre a fragilidade da força bruta diante da astúcia e da cega paixão. Ela nos lembra que, muitas vezes, nossas maiores vulnerabilidades não residem em nossa falta de poder físico ou intelecto, mas em nossos próprios desejos descontrolados, naquilo que nos seduz e nos cega para a verdade. É como a antiga Acrópole, forte em suas muralhas de pedra, mas que pode ser sitiada por dentro se a discórdia for plantada. É uma lição atemporal sobre o preço da traição e da confiança mal colocada. Sansão, um herói trágico, serve como um lembrete vívido de que a verdadeira força não reside apenas nos músculos ou na invencibilidade física, mas na integridade do caráter, na vigilância da alma e na sabedoria para discernir o perigo, mesmo quando ele se apresenta com um sorriso. Sua queda, por mais dolorosa que tenha sido, selou seu legado como um exemplo sombrio do que acontece quando o poder é desacompanhado da prudência. A cegueira de Sansão, física e metafórica, nos convida a uma profunda reflexão. Quantas vezes em nossa própria jornada somos cegados por aquilo que desejamos, por aquela voz sedutora que nos promete um atalho para a felicidade ou para o sucesso?
Quantas vezes entregamos nossos segredos mais preciosos, nossas vulnerabilidades, a quem não merece nossa confiança, apenas para nos vermos depois em situações de imensa fragilidade? A história de Dalila, por sua vez, é um espelho para a face mais sombria da ambição e da manipulação. Ela representa o perigo daqueles que veem as pessoas não como seres humanos com sentimentos e dignidade, mas como meros meios para atingir seus próprios fins. Sua busca implacável por riqueza a transformou em um instrumento de traição, e seu legado é o de uma figura que, embora bela, foi desprovida de qualquer moralidade ou empatia, mostrando o quão destrutiva a busca desenfreada por bens materiais pode ser. O sacrifício final de Sansão, no entanto, oferece um vislumbre de redenção. Mesmo em sua dor e humilhação, ele se voltou para a fonte original de sua força, para o pacto que ele havia quebrado. Isso nos ensina que, mesmo após erros profundos e quedas devastadoras, a possibilidade de se reconectar com nossos princípios, com aquilo que nos dá a verdadeira substância, ainda existe. É um lembrete de que a fé, mesmo que vacilante, pode ser um farol em meio à escuridão. Sua morte heróica, levando consigo seus opressores, não apaga suas falhas, mas as transcende, mostrando que, no fim, ele cumpriu seu propósito, embora de uma forma dramática e sacrificial. A vida de Sansão é um mosaico de grandiosidade e fraqueza, de vitórias esmagadoras e derrotas dolorosas, refletindo a complexidade da condição humana. Sua força física era incomparável, mas sua vulnerabilidade emocional era sua real fatalidade. Pensemos por um momento nas diversas formas de cabelo que temos em nossas vidas. São nossos talentos, nossas paixões, nossos princípios morais, aquilo que nos define e nos conecta a um propósito maior. Será que estamos cuidando desses cabelos, protegendo-os das navalhas afiadas da tentação, da ganância, da vaidade? Ou estamos, como Sansão, permitindo que a sedução do momento, a busca por prazer imediato, ou a cegueira de um desejo superficial nos leve a revelar e cortar aquilo que nos sustenta? A narrativa de Sansão e Dalila não é apenas uma história antiga de heróis e vilões. É um espelho para as batalhas que enfrentamos em nosso próprio tempo. As Dalilas de hoje podem não oferecer 1.100 moedas de prata, mas a sedução da fama fácil, da riqueza instantânea, do poder sem esforço, ou do reconhecimento superficial, ainda nos convida a revelar nossos segredos mais preciosos, a comprometer nossos valores e a nos expor a perigos invisíveis. Essa história, então, não é apenas um conto de força sobre-humana e traição, mas uma profunda meditação sobre o poder das escolhas humanas e suas consequências. É um lembrete sombrio de que a vigilância constante não é apenas para guerreiros em campos de batalha, mas para cada um de nós em nossa jornada diária, pois as maiores ameaças, muitas vezes, não vêm de inimigos externos, mas das fraquezas que cultivamos em nosso próprio coração. Que a saga de Sansão e Dalila nos inspire a refletir sobre a verdadeira fonte de nossa força, sobre a importância de guardar nossos princípios com zelo e sobre como um momento de cegueira pode apagar uma vida de propósitos. Que ela nos lembre que o amor verdadeiro constrói, mas a sedução interesseira destrói, e que a maior liberdade reside em sermos mestres de nossas próprias paixões e não escravos delas. A lenda de Sansão, o herói de cabelos compridos e força inigualável, serve como um poderoso arquétipo. Ele representa a dualidade da natureza humana, a capacidade para o sublime e para o destrutivo, para a devoção e para a imprudência. Sua vida foi um turbilhão de eventos que moldaram o destino de uma nação, mas que também serviram como um ensinamento universal sobre os perigos da autoconfiança excessiva e da falta de discernimento. Ele era, em essência, um gigante com pés de barro. Assim como os antigos mitos gregos, onde deuses imortais se entrelaçavam em narrativas de paixão, glória e ruína, a história de Sansão e Dalila nos fala de impulsos humanos universais. É a história do poder sedutor do amor, ou daquilo que se disfarça de amor, e da fragilidade da condição humana diante de seus próprios desejos.
uma tragédia. Épica que ecoa a advertência de que o maior inimigo de um homem pode não ser aquele que o enfrenta com uma espada, mas aquele que o abraça com uma faca escondida. A figura de Dálila permanece como um símbolo da manipulação astuta. Sua beleza era uma armadilha, sua voz, um canto de sereia que atraiu o herói para sua perdição. Ela personifica a traição que se esconde sob um véu de afeto, a calculista que vê nas relações humanas apenas uma oportunidade de ganho. Sua história é um alerta sobre a importância de olhar além da superfície, de discernir as verdadeiras intenções por trás dos sorrisos e das promessas. No cenário daquele tempo, a queda de Sansão teve um impacto profundo não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. Embora sua morte tenha sido um ato de vingança e libertação final, a humilhação que sofreu na prisão de Gaza representou um período de profunda angústia para seu povo, um lembrete do custo de sua imprudência. A liberdade conquistada veio com um preço altíssimo, pago com sua visão, sua dignidade e, finalmente, sua vida. Podemos traçar paralelos entre Sansão e figuras históricas ou até mesmo fictícias que, apesar de sua força ou inteligência, sucumbiram a fraquezas pessoais. A história não se cansa de nos mostrar que o poder, sem o acompanhamento da sabedoria e do autocontrole, é uma espada de 2 gumes, capaz de ferir tanto o portador quanto seus inimigos. A narrativa de Sansão é um clássico exemplo dessa ironia trágica. Em suma, a epopeia de Sansão e Dalila é muito mais do que um conto de fada sombrio. É uma parábola sobre a vida, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam. É um lembrete de que a verdadeira força não está em ter os maiores músculos ou os maiores tesouros, mas em ter um coração íntegro, uma mente vigilante e a capacidade de discernir entre o que é efêmero e o que é eterno. Que esta antiga história nos ilumine e nos guie em nossos próprios caminhos, para que possamos proteger nossos cabelos com sabedoria e discernimento.